Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. É um prazer incondicional ter a oportunidade de estar falando. Eu acredito que para centenas de pessoas, já que esse vídeo vai ser postado no Facebook. E eu conheço, graças a Deus, muitos meus amigos que me seguem no Facebook. E eu estava aqui meditando na palavra de Deus e meditando na vida, assim como ela tem sido vivida, não só por mim, mas também por aqueles que me rodeiam e por muitas pessoas que eu conheço, principalmente pela geração que eu tenho vivenciado, que eu tenho vivido. E a gente se encontra num dilema. A gente lê a Bíblia, a gente vê vários exemplos de homens que foram perseguidos, que foram maltratados, que foram levantados por Deus para pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra, levar a reis, a juízes, a homens poderosos, a governadores, a imperadores, certo? Ao próprio povo de Deus, a quem Deus tinha escolhido, e levar a sua palavra, e foram execrados, foram humilhados, muitos deles foram mortos, foram de certa forma até mesmo apartados do meio social. A gente vê quando Jesus ele dá uma breve olhada para Jerusalém, e ali ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, há quanto tempo tenho tentado te juntar, como a galinha faz com os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas a gente vê que assim é o povo de Deus, reage dessa forma com os cristãos, reage dessa forma com aqueles que pregam a palavra de Deus e que pregam a palavra de Deus. Porque infelizmente a gente vê no meio dos cristãos um grande partidarismo, assim como no meio farisaico do tempo de Jesus Cristo, como o próprio farisaísmo era uma questão partidária. Eles eram como se fosse um partido religioso, certo? Existiam os fariseus, os saduceus, os escribas, certo? Existiam essas castas que eram castas partidárias de sacerdotes. Cada um tinha uma ideia acerca da mesma palavra, que era a palavra de Deus. Assim a gente vê nos nossos dias, certo? Cada um prega o seu próprio evangelho. O evangelho de Deus, ele não deve ser pregado por cada um que dê a um entendimento, que leve a um entendimento diferente, não. Mas ainda que ele seja pregado por pessoas diferentes, ele leve ao mesmo entendimento. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que ela concorda do princípio ao fim. Tudo que Deus falou, ele permaneceu falando e fala até hoje, pela boca daqueles que têm coragem de falar a verdade, certo? Por a boca daqueles que têm a coragem de dizer que sim, Jesus está voltando, que sim, tem muitos na igreja que estão pecando, sim, tem muitos cristãos que não estão vivendo o cristianismo, sim, tem muita gente que prega para confortar o coração, para massagear ego de pessoas, sim, tem muita gente que finge que na verdade está obedecendo a Deus, mas está obedecendo o homem, porque almeja algo que apenas o homem pode lhe dar, porque o que Deus pode dar é algo muito maior e não pensa nisso, certo? Então eu refletia nisso e eu fico pensando, certo? Aonde nós vamos chegar, aonde nós estamos chegando. Nós temos que olhar para a geração que nós estamos doutrinando, que nós estamos ensinando, a quem nós estamos pregando, certo? Eu tenho a oportunidade de pregar em vários lugares, pela graça de Deus, e eu vejo que muitas pessoas, elas recebem a palavra de Deus quando é uma palavra que
que fala de bênção, que fala de bonança, que fala de bem-aventurança, mas quando é uma palavra de correção, o rosto das pessoas emudece, muda, certo? E o evangelho, ele não é flores. E ainda que o evangelho fosse flores, todas as flores têm espinhos, certo? E tem flores que, por mais bonitas que elas sejam, se você cheirar, elas exalam um odor horrível, certo? Eu não sou biólogo, não sou cientista, não cursei nenhuma faculdade na universidade, mas eu sei que existem flores belíssimas no mundo que exalam odores horríveis, certo? E muitos cristãos são como essas flores, e o evangelho muitas vezes é como esta flor, certo? Por mais bonito que ele pareça para alguns, ele vai exalar um odor que muitos não vão aceitar. Mas quanto mais doer a palavra de Deus na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, quanto mais ela constranger o meu e o teu espírito, mais ela nos aproxima de Deus. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto nós somos constrangidos, é um sinal de que o Espírito Santo está sim querendo nos convencer que estamos pecando, que estamos errando e que devemos sim nos reconciliar e nos colocar diante de Deus. Mas quando isso não acontece mais, meu amigo, é porque infelizmente não há mais condição para você. Não há mais condição para mim. Eu tenho que me colocar nesse bolo também. Então nós temos que buscar o Evangelho na sua essência. O Evangelho no mais refinado e puro diálogo literário da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala diretamente para o seu povo, sem cortes. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus.